RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o jornal Esta Hora aqui na sua RCV. Começamos com os títulos. Depois do falhanço desta manhã, a segunda sessão plenária de dezembro da Assembleia Nacional foi agendada para sexta-feira. Decisão saída da reunião da Conferência de Representantes. Intensa bruma seca no país provoca cancelamento de voos domésticos e internacional. Moisés Évora. Tempo para o desenvolvimento do Jornal da Noite aqui na sua rádio de Cabo Verde. A bruma seca intensa provoca cancelamento de voos, quer domésticos e internacional. O Moisés Évora acompanhou, portanto, o problema que está a passar na ligação doméstica e também internacional e entra em direto aqui neste jornal com mais detalhes. Estamos em contacto com o Moisés. Moisés, boa noite. Muito boa noite para ti, para o auditório da Rádio de Cabo Verde. Podemos adiantar que a questão relacionada com bruma seca tem trazido também alguns constrangimentos, nomeadamente no que diz respeito a voos domésticos. Apuramos que houve uma ligação Praia-Sal Boa Vista, mas para São Vicente e Fogo as ligações foram canceladas. Não houve condições para que o aparelho da Transportadora Aérea Nacional então fizesse ligações entre as referidas ilhas. Podemos adiantar também que 156 passageiros que saíram de Lisboa, tendo por destino São Vicente, não puderam chegar ao destino. O avião derivou para Ilha do Sal, para o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, e depois arrumou para Portugal. Apuramos junto da TAP tal informação. São dados que também são confirmados por parte de outras instituições que já contactamos, e no que diz respeito ao estado do tempo, adiantamos que a previsão aponta para que amanhã tenhamos então esta espessa bruma seca. Tudo aponta para que o tempo se mantenha e trazendo obviamente alguns constrangimentos. É claro que iremos trazendo informações para o nosso auditório. Para já fica essa informação. Há cancelamentos de voos e que inclusive passageiros de Portugal que saíram de Lisboa e que tinham por destino São Vicente não conseguiram então chegar ao destino. O avião derivou para a Ilha do Sal, posteriormente teve que fazer ligação a Sal-Lisboa, e há a perspectiva de 2 voos da TAP logo que possível, logo que o tempo melhor. Muito boa noite. Boa noite, Moisés Évora, portanto, com as informações sobre o cancelamento de voos, tanto nacional como internacional, devido à bruma seca que assola o país. A segunda sessão plenária de dezembro foi agendada para sexta-feira, dia 20, decisão saída da reunião da Conferência de Representantes, realizada na tarde de hoje. Os trabalhos plenários que deveriam arrancar nesta manhã foram suspensos em virtude de não aprovação da agenda, uma vez que o partido da maioria não tinha os 37 deputados na sala e o facto da oposição ter votado contra. Reportagem com Eugênio Teixeira. Para o representante do PICV, na reunião que visou encontrar consensos para o reagendamento da segunda sessão plenária, o deputado Demes Almeida, a responsabilidade pela não aprovação da agenda não é do seu partido, porquanto o mesmo não possui maioria no Parlamento. Almeida diz que a bancada tambarina se opôs ao agendamento de uma matéria em regime de urgência, daí o voto contra, mas realça que o mais importante agora é o entendimento chegado para que os trabalhos na plenária fossem marcados para sexta-feira. Tinha a ver com o agendamento em regime de urgência
urgência de uma proposta de resolução que regulamenta o estatuto dos deputados. Mas não há que se dramatizar. O que deve acontecer ato contínuo é a convocação de uma conferência de representantes, como aqui aconteceu, para que os representantes dos grupos parlamentares, do governo, discutam a situação. Chegamos a entendimento, já, portanto, acordamos os pontos do próximo projeto de ordem do dia, já acordamos o dia. O líder da bancada do MPD, Celso Ribeiro, entende que apesar de o seu partido não ter presente 37 deputados na sala, havia condições para a aprovação da agenda da ordem dos trabalhos, mas a oposição assim não o quis. Aos pontos que o colega deputado faz referência, nós não podemos concordar porque os pontos foram incluídos e foram debatidos aqui na conferência anterior e com a anuência do representante na altura, convém dizer que não era o líder, mas sim um outro representante do PAICV, foi acordado e foi agendado. Portanto, vir aqui apresentar este elemento como sendo um elemento para não aprovação da agenda, nós consideramos ser excessivo. Mas ainda bem que já chegamos a um acordo e vamos ter sessão na próxima sexta. Como líder do Parlamento, Auscelino Correia afirma que era preciso procurar entendimentos para se agendar a segunda sessão plenária do mês em curso, que fica agora marcada para sexta-feira 20. De maneira que eu tenho que velar pelo bom funcionamento da Assembleia Nacional e decidi convocar esta reunião da Conferência dos Representantes para nós avaliarmos a situação que aconteceu hoje e fixarmos um novo projeto de ordem do dia para que possamos retomar os trabalhos. A ideia era retomar os trabalhos a partir de amanhã, mas tendo em conta que só podemos realizar esta reunião nesta tarde, então nós decidimos fixar a reunião para sexta-feira, dia 20, às 9 horas, para dar tempo aos senhores deputados de se também interiorizarem o novo projeto de ordem do dia e poderem participar ativamente nos trabalhos na sexta-feira. Consensualizadas as posições e definida uma nova agenda dos trabalhos na Conferência dos Representantes, agora a segunda sessão plenária de dezembro fica marcada para sexta-feira, dia 20, a partir das 9 horas da manhã. E a Presidente da Comissão Nacional de Eleições apelou hoje ao Governo a acelerar o processo de revisão do Código Eleitoral, condição fundamental para umas eleições insuspeitas em 2026. Marita Rosário Gonçalves falava aos jornalistas numa conferência de imprensa para a apresentação dos resultados e balanço das eleições autárquicas de 1 de dezembro. Levi Salomão. O apelo da CNE decorre daquilo que a instituição considera de desafios que ainda persistem no processo eleitoral, desde logo insuficiências nos cadernos. A CNE reivindica uma nova base de dados já para as eleições de 2026. O fato é que o sistema informático de gestão e o estado dos cadernos eleitorais, a sua desatualização face à mobilidade dos cidadãos para fora do território nacional e que mantém no caderno eleitoral, não nos permite assegurar que teremos em 2026 um caderno com o elevado nível de integridade, de transparência e de verdade em relação ao universo eleitoral. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições aponta ainda o processo de designação e composição das mesas de voto, que de algum tempo a esta parte tem denotado falhas decorrentes da indisponibilidade e não comparência dos elementos no dia da votação. Acreditamos que se essas funções de designação dos membros forem atribuídos exclusivamente à Comissão Nacional de Eleições, nós conseguiremos minimizar essas fragilidades na medida em que a Comissão Nacional de Eleições tem condições e capacidade para criar uma bolsa de membros de mesa, formar esses membros de mesa e colocá-los, portanto, em exercício de funções. E a nossa reivindicação é que o processo seja tornado um processo meramente administrativo e não um processo partidário. Tal como a composição das mesas de voto, a participação das instituições do Estado na logística das eleições deveria ser, no entender da responsável, de caráter obrigatório. A Comissão Nacional de Eleições registra com muita preocupação a recusa de cedência de espaços públicos para a instalação das assembleias de voto, sobretudo neste caso, no dia 1 de dezembro, do Tribunal da Praia. E também o IFH recusou ceder espaços para a Praia e Boa Vista. Essas recusas criaram imensos constrangimentos, atendendo que a lei impõe que as assembleias de voto funcionem nos edifícios
públicos. Nós também verificamos muitos constrangimentos no envio dos materiais para os diferentes pontos do território nacional relacionados, portanto, com a escassez, portanto, de voos e viagens de barcos. E registramos nessas eleições uma menor colaboração, portanto, da Guarda Costeira, que vinha sendo, portanto, um colaborador efetivo, um parceiro efetivo nesta missão com a DGAP. Maria do Rosário Gonçalves reclama do que considera ser a falta de resposta e atuação tempestiva por parte do Ministério Público em relação a queixas e participações da CNE levadas ao seu conhecimento em todo o território nacional. Esta é uma situação que, de acordo com a Presidente da Comissão Nacional de Eleições, já vem de há muito. Pontuamos que a Comissão Nacional de Eleições, nas eleições de 2020, comunicou ao Ministério Público a ausência ilegal de mais de 200 membros de mesa no círculo eleitoral da Praia. E anos depois, todas essas queixas, portanto, foram arquivadas, porque foram, entretanto, prescritas, não receberam nenhum impulso processual. Estes e outros desafios que, segundo a CNE, persistem. Alguns podem ser sanados no quadro de uma revisão do Código Eleitoral. O apelo ao Governo e ao Parlamento é mais que claro. Parece-nos que o Governo almeja uma reforma do processo eleitoral e, atendendo à complexidade na obtenção dos 2/3, a Comissão Nacional de Eleições apela que seja feito, ainda que uma mera revisão do Código Eleitoral, nomeadamente no referente ao recenseamento eleitoral e algumas outras normas bem identificadas que, melhoradas, permitirão a melhoria e a qualificação do processo eleitoral até que se consiga a almejada reforma de todo o sistema. A Presidente da CNE falava em conferência de imprensa convocada para divulgar os resultados oficiais das eleições, que ficaram marcadas por elevada percentagem de abstenção, 49,78% a nível nacional. O município do Sal com 57%, Santa Catarina de Santiago com 56,29% e Praia com 55,31%. São os municípios onde a abstenção foi mais elevada. O PSV foi o partido mais votado, conquistou 15 das 22 autarquias do país. E foi efetuado esta tarde o lançamento oficial do Portal de Justiça do Ministério da Justiça. O portal visa aproximar os serviços de justiça das pessoas e tornar mais célere o acesso aos serviços à distância de um clique. Maria José Macedo. Juvenal Pereira, presidente do Instituto para Inovação e Modernização do Ministério da Justiça, falou para a imprensa esta tarde sobre a mais-valia do Portal da Justiça. Vamos dar agora o lançamento oficial do Portal da Justiça, mas entretanto o portal já está em funcionamento já há algum tempo e as vantagens do portal é essencialmente aproximar os serviços da justiça das pessoas, tornar mais célere o acesso aos serviços que habitualmente as pessoas procuram serviços presenciais para obter. Agora podem obter esses serviços a partir do portal à distância de um clique. Vários são os serviços que os utentes podem obter através deste portal, conforme explicou. No momento no portal disponibilizamos a renovação do Cartão Nacional de Identificação, emitimos a certidão predial comercial e automóvel, a certidão de nascimento, casamento, perfiliação e também o registro criminal, mas também o serviço de validação de documentos emitidos online, portanto o serviço contra a prova. Também disponibilizamos no portal serviços de agendamento para serviços que ainda precisam ser prestados presencialmente e temos integrado no portal o módulo advogado que vai permitir aos nossos advogados acederem aos seus processos na justiça a partir do portal, independentemente do sítio onde estiverem, sem deslocarem as comarcas. O endereço na internet é www.justica.gov.cv. Todos os usuários podem aceder ao portal para criar uma conta e assim beneficiar-se dos serviços. A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva em Santa Catarina de Santiago promove um conjunto de atividades para as crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais. Ana Eloísa, coordenadora do grupo, diz que o evento se enquadra no âmbito das festividades da quadra festiva em curso para proporcionar alegria e a magia do Natal a todas as crianças que enfrentam este tipo de problema. Domingos Sanches.
Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva em Santa Catarina de Santiago promove um conjunto de atividades para permitir a convivência e a integração social dos alunos com deficiência, favorecendo a diversidade. A inclusão é a magia do Natal e vai levar o Natal mais longe. Não tem crianças de todo o Conselho de Santa Catarina. Não tem uns que ainda chegam ali por causa de transporte, para morar mora disperso, mas já não tem que mora mais perto, já está ali. Nosso objetivo mesmo é criar um ambiente inclusivo e acolhedor para tudo que as crianças e também dar visibilidade à sociedade sobre deficiência. Também para a sociedade hoje, mas pessoas com deficiência que estão de fora, mas está a ser incluído, muito mais no nosso conselho. Não tem alunos que já estão no 12º ano, que é aluno com deficiência totalmente cego. Não tem alunos também de 10º ano, que é turma de surdo, que já não está a falar com certeza, mas ali não tem inclusão. Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva almeja proporcionar felicidade das crianças com necessidades educativas especiais, mas Ana Eloísa diz que faltam sensibilidades das instituições para abraçar esta causa. Não tem dificuldade com instituições, principalmente instituições públicas de Santa Catarina. Não tem empresas que estão dando apoio, que sabem para MOD. Nesse momento, nós não nem Câmara Municipal que dá apoio para não realizar aquele convívio de Natal que sempre não tem estado a ter apoio. Por isso que sinceramente, foi muito difícil, mas não te agradece que já não consigo, para modo não tem também alguns parceiros que estão deixando na mão. E não tem amigos que dão colaboração, eles não trabalham mais com amigos. Uma iniciativa que deixa as mães satisfeitas. Está fica mais contente, incluído também, não está sentindo como mãe está sentindo segura. Para fazer todo dia que terá, mas dá pelo menos 2 ou 3 vezes por ano. Dá ficar contente. Eles acompanham o menino direito, os meninos se desenvolvem direito. Para fazer manente. Apesar de ter mais apoio, mais força, para mais frente. Sala de recursos até apoia direito. Mas apesar de ter mais apoio, também mais frente do que os meninos. Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva em Santa Catarina junta os alunos com necessidades educativas na Praça Central. A Ana Eloísa diz que o objetivo principal é criar um ambiente educacional que acolha a diversidade e promova a igualdade de oportunidades para todos. E a terminar, o Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual, IGQPI, promoveu hoje em Santa Maria, na Ilha do Sal, a segunda conversa aberta sobre a dignificação do autor e do produtor, sob o lema "Cada trabalhador, a sua devida remuneração". A abertura oficial do evento foi presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga. A reportagem com Vítor Sousa. O IGQPI pretende, através desta segunda conversa aberta, sensibilizar os parceiros e utilizadores de obras sobre a importância da cobrança dos direitos autorais e a sua distribuição. Sónia Duarte, diretora dos Serviços de Propriedade Intelectual do IGQPI, reconhece que existe legislação neste sentido, mas o desafio consiste na sua aplicação. Já temos, portanto, a legislação. Neste momento, estamos a trabalhar para a sua implementação. Durante o dia de hoje, iremos abordar vários temas, como, por exemplo, o papel do IGQPI neste processo, apresentar aqui as experiências, por exemplo, de Portugal e das nossas congêneres, por exemplo, Portugal, Brasil, também focar o papel dos utilizadores e a relação que deve prevalecer entre as entidades de gestão coletivas também com os utilizadores. O presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, Daniel Spencer, e o presidente da SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, falam das suas expectativas para este encontro. Eu sou autor-compositor, vou fazer uma pequena intervenção, digamos, chapéu, né, sobre esta matéria, mas eu tenho cá 2 técnicos da SCM que vão desenvolver 2 matérias, principalmente com o licenciamento e a parte de operações, não é, que nós desenvolvemos na nossa sociedade.
Espero que daqui saia também algumas parcerias, porque é preciso neste momento pensarmos bem na situação que atravessamos. O contexto é um pouco complicado, havendo duas organizações com o mesmo fito, com o mesmo objetivo. Isso complica muito em termos de usuários e então temos de chegar a um entendimento. Eu espero que daqui saia, portanto, propostas que possam resolver esta questão. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Augusto Veiga, presidiu a cerimónia de abertura do encontro, onde se irá refletir sobre o futuro da cobrança e distribuição dos direitos de autores e direitos conexos. Nós acreditamos que a propriedade intelectual é extremamente importante para os autores e compositores cabo-verdianos, mas também para toda a sociedade no geral. E realmente viemos também ouvir as propostas do setor para entender também como devemos agir. Temos cá todos os players do setor e no diálogo vamos procurar soluções para resolver essas situações. Eu acho que a divisão de responsabilidades é fundamental, mas nós vamos discutir aqui durante esta conferência e vamos chegar às soluções que são mais consonantes com a realidade. A segunda conversa aberta sobre a dignificação do autor e produtor contou com diversos painéis, incluindo o papel do regulador, licenciamento e cobrança de direitos e as experiências de Portugal e do Brasil. E neste momento, quando são 19 horas mais 21 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 18 de dezembro de 2024. Só nos resta desejar aos nossos caros ouvintes votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Nós voltamos amanhã a partir das 15 horas. Até lá, votos de muito boa noite, caros ouvintes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da